Questão 28, item 64. Se f de x é igual a 0,2 elevado a 5x ao quadrado menos 7 e g do x é igual a 125 elevado a 2x mais 3, então existe um a que pertence aos reais, tal que f de a é igual a g de a. Então, o que a gente tem? A gente vai ter uma igualdade de funções, uma identidade de funções. De um lado, eu vou ter f, que é a função f aplicada no ponto A, e a função g aplicada no ponto A. Como é que eu aplico um ponto? Eu vou pegar o que está entre parênteses, que é o a, e vou substituir no lugar do x. Então, quando eu substituo, eu vou ter que, de um lado, eu vou ter 0,2 elevado a 5a ao quadrado menos 7, e do outro lado eu vou ter 125 elevado a 2a mais 3. Então agora eu tenho duas potências, cada potência tem uma base e um expoente, e a minha incógnita que eu quero descobrir é o a, que está nos expoentes. Como é que eu faço para resolver isso? Primeira coisa, eu tenho que colocar os dois lados na mesma base. Então a gente vai fazer um rascunho. Eu vou pegar 0,2 e vou transformar ele. Então, eu tenho 0,2, ponho na forma fracionária, que é 2 sobre 10, simplifico, é 1 sobre 5, e uso uma propriedade de fração, o que está embaixo passa para cima com sinal com expoente trocado, com expoente negativo. Então, se embaixo eu tenho 5 no denominador, eu jogo ele para o numerador, elevando ao expoente negativo. E da mesma forma, o 125 eu vou fatorar ele, e vou chegar a ele numa forma 5 ao cubo. Ou seja, eu tenho 5 elevado a menos 1 e 5 elevado a 3. Eu tenho os mesmos números, agora eu consigo aplicar. Tem uma forma, uma propriedade de potenciação que é potência de potência. O que eu faço isso? Eu tenho um número elevado a um expoente e isso tudo também é elevado a um expoente. Então, o que eu vou ter? Potência de potência, eu vou multiplicar os expoentes. Então, como é que vai ficar? Na primeira parte, o 5 elevado a menos 1, o menos 1 eu jogo para fora do parênteses, e esse menos 1 vai multiplicar o 5 ao quadrado menos 7. Da mesma forma, o 5 ao cubo, eu vou pegar o cubo, eu vou pegar o 3, jogar para fora do parênteses, e vou multiplicar ele por 2a mais 3. E agora eu tenho as duas igualdades com a mesma base. Eu tenho 5 do lado e 5 do outro. Ora, se eu tenho uma igualdade, é uma potência, e a base é a mesma, então o que eu posso fazer? Eu corto as bases e igualo os expoentes. E é isso que a gente faz. Então eu vou ter aqui menos 1, que multiplica 5a ao quadrado menos 7, e 3 igual a 3, que multiplica 2a mais 3. Agora é fácil, agora é só desenvolver. Então vamos lá, vamos desenvolver isso. Eu vou chegar em menos 5a ao quadrado, menos 6a, menos 2, igual a 0. E aqui cabe um alerta. Por quê? Eu tenho uma equação do segundo grau e para eu descobrir o valor da minha incógnita, a minha raiz numa equação do segundo grau, eu vou precisar calcular o determinante, eu vou precisar aplicar a fórmula de Bhaskara. Só que a fórmula de Bhaskara me diz que é o quê? O delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. O que a gente não pode confundir? O a da fórmula de Bhaskara é o coeficiente dominante. É aquele coeficiente, aquele número que está na frente do x ao quadrado. Só que eu não tenho aqui x ao quadrado. Por quê? Porque eu substituí todo mundo por a. Porque eu estou aplicando a função no elemento a. Então, eu tenho que tomar cuidado que nesse caso, do item 64, eu tenho dois a. Eu tenho o a como incógnita, como variável, e eu tenho o a aqui que eu quero descobrir para Bhaskara, que é o quê? Que é o coeficiente dominante, que é aquele número que está em azul. Então, assim, só tem esse detalhe para não errar coisa boba no cálculo. Agora que eu já sei, eu pego, aplico os valores para calcular o delta como se fosse qualquer equação de segundo grau. Porque eu tenho os valores de A, que está em azul, que é menos 5, tenho o valor de B, que é menos 6, que está em verde, e o valor de C, que é o menos 2. Então, é só desenvolver. E eu chego no delta igual a menos 4. Ou seja, o que a gente aprendeu? Que quando o delta for negativo, não existe raiz que pertence ao grupo dos reais. Eu até consigo trabalhar uma raiz no grupo dos complexos. Mas o que ele pediu no enunciado? Existe um A que pertence aos reais. Então, a gente chega à conclusão que não existe um A que pertence aos reais. Só existe
um A no grupo dos complexos. Portanto, como ele está perguntando se existe um A que pertence a reais e não existe A, por quê? Porque o delta deu negativo, isso torna o item 64 falso. Terminamos a questão 28, o gabarito da questão 28 também é 28.